Olá, eu estou Vanessa de Figueiredo e venho pedir que deixe seu like, compartilhe com alguém, canal de reflexão que é sobre nós, sobre nossas atitudes perante o planeta Terra, certo? E de domingo costumamos ler os sintomas da cura, né? Mesmo porque nós podemos curarmos-nos, né? Cada um de nós pode se curar. Então, todos estamos aqui encarnados nesse processo, no processo de burilamento da própria alma. E eu venho hoje fazer uma leitura diferente, que é uma leitura referente à prece. Então, vamos lá, olha aqui. A prece. A prece é agradável a Deus? A prece sempre é agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à que podes ler. Por mais bela que seja, se leres mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creias, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que sua prece represente um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Qual o caráter geral da prece? É um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar em Deus, aproximar-se de Deus, pôr-se em comunhão com Ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. A prece torna o homem melhor? Sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando pedimos com sinceridade. Como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, faltas de benevolência e de indulgência, que sejam até mesmo viciosas? O essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, mas não o estudo de si mesmas. Não é o remédio que é ineficaz neste caso, mas a maneira de aplicá-lo. Pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Pode-se orar ultimamente pelos outros? Ultimamente não, utilmente, porque ultimamente sempre pode-se orar pelos outros, né? Pode-se orar utilmente pelos outros? O espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece atrai ele os bons espíritos que se associam ao bem que deseja fazer. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem pedimos, a fim de que lhe sugerirem bons pensamentos e lhes darem a força necessária para o corpo e a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo. E a dos lábios não é nada.
As preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? A prece que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Vossas provas estão na mão de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim, mas Deus leva sempre em conta a resignação. A prece atrai a vós os bons espíritos que vos dão a força de as suportar com coragem. Então, elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque dá força. Já o dissemos, a prece nunca é inútil. O que já é um grande resultado, né? Então a prece nos dá força e quando bem feita, ela nos dá um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Tu sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ou saber de cada um, porque aquilo que é um grande mal, não é saber, é sabor, né? Então, olha lá, a ordem, olha lá, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um, porque aquilo que é um grande mal do vosso ponto de vista mesquinho, para a nossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas. Ele é punido no que pecou. Não obstante, os vossos justos pedidos são em geral mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouviu porque não fez o milagre em vosso favor, quando, entretanto, vos assiste por meio tão naturais que vos parecem um efeito do acaso ou da força da circunstância. Frequentemente ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos do embaraço. É inútil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e nesse caso, como podem as nossas preces lhe proporcionar consolo e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? Têm elas o poder de fazer dobrar-se a justiça de Deus? Uau! A pergunta. A prece não pode ter efeito de mudar os desígnios de Deus, mas a alma pela qual se ora experimenta alívio porque é testemunho de interesse que lhe dá e porque o infeliz é sempre consolado quando encontra almas caridosas que compartilham as suas dores. De outro lado, pela prece provoca-se o arrependimento, desperta-se o desejo de fazer o necessário para tornar-se feliz. É nesse sentido que se pode abreviar a sua pena. Se do seu lado ele contribui para a sua vontade. Esse desejo de melhorar, excitado pela prece, atrai para espírito sofredor os espíritos melhores que vêm esclarecê-los, consolá-lo e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas transviadas. Com isso, vos mostrava que sereis culpados se nada fizerdes pelos que mais necessitam. Que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos, por não estar prescrita no Evangelho? O Cristo disse aos homens: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Essa recomendação implica a da empregar todos os meios possíveis de testemunhar afeição aos outros, sem entrar por si mesmo em nenhum detalhe sobre a maneira de atingir o objetivo.
Se é verdade que nada pode desviar o Criador de aplicar a justiça, inerente a Ele mesmo, a todas as ações do Espírito, não é menos verdade de que a prece lhes dirigis em favor daquele que vos inspira afeição, é para este um testemunho de recordação que não pode deixar de contribuir para aliviar os seus sofrimentos e o consolar. Desde que ele revele o mais leve arrependimento, e somente então será socorrido. Mas isso não o deixará jamais esquecer que uma alma simpática se ocupou dele e lhe dará a doce crença de que sua intercessão lhe foi útil. Disso resulta necessariamente, de sua parte, um sentimento de afeição por aquele que lhe deu essa prova de interesse e de piedade. Por consequente, o amor recomendado aos homens pelo Cristo não fez mais do que aumentar entre eles, e ambos obedeceram à lei do amor e da união de todos os seres, lei divina que deve conduzir à unidade, objetivo e fim do Espírito. Podemos orar aos Espíritos? Podemos orar aos bons Espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores de seus desígnios. Mas o seu poder está na razão da sua superioridade e decorre sempre do Senhor e de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que lhe dirigimos só são eficazes se forem agradáveis a Deus. Ah, Senhor, nossas preces só são eficazes se forem agradáveis ao Pai. Que façamos agora, então, numa comunhão com Deus, com muito amor que vai em nosso coração, vamos agradecendo, sempre agradecer. Eu sempre agradecer a vida. Embora o Pai, em muitos momentos, como Ele lê e Ele sabe tudo que vai em nossa mente, nossa alma, corpo e coração, Ele sabe o quanto é difícil para mim estar viva aqui neste planeta. O quanto é pesado para mim. Mas mesmo assim, eu lhe sou grata. Lhe sou grata aos pais, meus pais, minha mãe e meu pai, que num momento de cumplicidade entre os dois, permitiram que eu estivesse aqui de volta. E eu sou grata. Gratidão por toda a vida que dá a vida pela minha vida. Já pararam para pensar? A cada garfada de alimento, um pãozinho, uma fruta, ou qualquer coisa que você coloque para dentro do seu organismo, é uma vida que está dando a vida para manter a sua vida. Então, o que a gente faz? A gente rende graças a Deus. Gratidão, Pai. Gratidão, Universo, por tudo que nos proporciona, né? Desde o entendimento, desde o acompanhamento, né? Por ter pessoas que em nossa jornada nos elucidaram conforme os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que vieram de Allan Kardec e todas as instruções. Sê conosco, Senhor, e que essa prece possa atingir a cada um dos meus irmãos que vivem neste planeta, quer eles estejam encarnados ou desencarnados. Que essa luz poderosa que Jesus derrama sobre nós possa atingir os nossos coronários, passando pelo frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, basal e genésico,
saindo o excesso pela sola dos pés, nos trazendo equilíbrio, organização e a própria cura. Gratidão, beijo no seu coração. Isso é para durar 5 minutos, está durando 15. Vou me policiar daqui para frente para que seja 5 minutos apenas, certo? O que mais vale é a prece feita de coração. É essa sintonia de amor, de paz, de concórdia. Deixa o seu like, me ajude a fazer crescer. Vai menino, vai menina, me dá o seu like. Beijo.